Olá, turma. Vamos então à explicação das questões do quarto bimestre do primeiro ano. Nós temos aqui uma tabela periódica que eu tenho costumado usar. Se for necessário, a gente começa a falar dela, tá? A atividade está envolvendo o seguinte. Algumas questões eu já cheguei a fazer com vocês em aula, no Meet. E agora eu vou refazer algumas e dando explicações sobre o assunto. O caráter iônico ou covalente pode ser orientado pela regra do octeto. Verdadeiro. Tá? Isso eu já tinha chegado a falar para vocês. Uma molécula possui um caráter iônico quando sua variação de eletronegatividade for igual a zero. Não. O que a gente tem que entender aqui é o seguinte, uma molécula vai ter caráter iônico, né? O iônico, quando a variação de eletronegatividade for o quê? Maior que 1,7. Quando for covalente, ela vai ser menor ou igual a 1,7. Tá? Coloquei dessa forma para ficar mais fácil de se entender. Quando ela for menor ou igual a 1,7 é covalente. Quando for maior que 1,7 ela vai ser covalente. Tá ok, gente? Isso aqui está explicado no material. Então, ela é falsa, porque não é igual a zero. Uma molécula possui um caráter covalente quando sua variação de eletronegatividade for menor do que 1,7. Realmente, quando ela for menor ou igual, ela vai ter o quê? Caráter covalente. O caráter covalente é indicado para moléculas cuja variação de eletronegatividade é maior ou igual a 1,7. Não, é quando for menor ou igual a 1,7. Para vocês terem uma noção agora, vamos para a próxima questão que está dada também. A variação de eletronegatividade segundo a escala de Pauling para o caráter iônico é definido quando seu valor é... Bom, caráter iônico, como eu coloquei, eletronegatividade, variação maior que 1,7. Consequentemente, letra A. Agora, essa questão aqui do bromo, ela tem muito a ver com aquela parte de ligações que eu cheguei a falar. Que tem a ponte de hidrogênio, ligações de hidrogênio, a parte lá de polo induzido, de polo e de polo permanente. Tá? No caso, ele dá uma definição do bromo e deixa algumas coisas claras. Por exemplo, o bromo, líquido castanho avermelhado, formado por moléculas apolares. Gente, quando você fala de moléculas apolares, você já tem que lembrar o seguinte, vou até botar aqui. Significa que apolar ele não tem polos. Ou seja, os polos normalmente são mais e menos. Então, quando você vai ter uma ligação entre eles, consequentemente, você vai ter que fazer uma ligação, uma interação de polo induzido. O dipolo induzido é uma ligação de polo induzido. Tá? Então, ele fala que o bromo forma um líquido formado por moléculas apolares. Ataca a pele do ser humano, causando feridas, blá, blá, blá. Do grupo 17 da tabela periódica, a temperatura ambiente, esse é o único líquido. Tá? Vocês vão notar aqui que os outros são gasosos. O bromo, ele é um daqueles compostos ametáveis que não é gasoso na temperatura ambiente, tá? Ele é o único líquido em relação a esses elementos, flúor, cloro, bromo, iodo,
astato, tenecino. Continuando, em relação ao bromo, assinale a alternativa correta. Gente, a letra B é a alternativa correta para a questão. Uma solução de bromo em tetracloreto de carbono não conduz corrente elétrica. Pô, parece que está falando grego. Mas como que a gente tem certeza que é a letra B? Só levando em consideração o assunto que a gente falou. A gente vai notar que as outras estão todas erradas. Por exemplo, o bromo líquido é muito solúvel em água. Não. O bromo é apolar. Já a água é polar. Ou seja, ela vai ter um polo positivo e um polo negativo. O bromo não. Para que algo seja solúvel em água, né, isso aqui é solubilidade que a gente tem que ver depois no futuro. Para ser solúvel em água, ambas deveriam ser polares ou apolares. No caso, para uma substância ser solúvel em água, ela teria que ser polar. Ou seja, ela tem os polos, tá? Por enquanto a gente vai entender assim. Depois, como eu combinei, eu vou explicar melhor o assunto. Por enquanto a gente vai focar nas questões. A intensa força de atração que atua entre as moléculas faz com que o bromo líquido tenha elevado ponto de fusão e ebulição. Na verdade, é o contrário. Tá? Aqui, ele vai ter um baixo ponto de fusão e um baixo ponto de ebulição. Tá? Não vai ser um elevado, não. Até pela questão do dipolo induzido. Bom, depois a gente estende esse assunto. As forças de atração que atuam entre moléculas de bromo são um tipo de polo-dipolo. Não. Na verdade, é dipolo induzido e dipolo induzido. O que nós chamamos de dipolo-dipolo, a gente está falando de dipolo permanente dipolo permanente, tá? Vai ser esse tipo. E como já teve a explicação, tem uma diferença do dipolo permanente para o dipolo induzido. O induzido não tem esses polos de mais e menos. Já o permanente já tem. Tá? Por enquanto, gente, vamos nos ater a isso. Para quem está vendo pela primeira vez e para quem está revendo, já chegou a ver esse assunto comigo. Tá bom? Valeu, até o próximo vídeo.